Pode abrir comigo sua Bíblia no livro de Atos. Hoje nós vamos, com a graça de Deus, terminar o capítulo 13 do livro de Atos. Nós estamos na terceira temporada deste livro. Como eu falei, nós dividimos, como é um livro muito grande. E no início do capítulo 13, nós vimos Paulo e Barnabé sendo enviados pela igreja de Antioquia para anunciarem a mensagem do evangelho aos gentios. Então, nós estamos junto com Paulo e Barnabé no que é conhecido da primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Desde pequeno, na escola bíblica infantil, na salinha das crianças, e a gente sempre aprende sobre as viagens missionárias do apóstolo Paulo. Essa aqui é a primeira delas, tá bom? A partir do capítulo 13, estamos na primeira delas, onde ele viaja para Chipre e depois para várias regiões, no que antes era conhecida como Ásia Menor, mas que hoje são todas cidades da Turquia, da atual Turquia, tá bom? E hoje nós veremos que eles viajam de Chipre para Antioquia da Pisídia. É uma outra Antioquia, não é a mesma da Síria. Fica na região conhecida como Pisídia, que não existe mais, tá? Era do Império Romano, mas é uma outra cidade onde eles continuam a pregar o Evangelho. E foi durante essa primeira viagem, uma questão interessante, que Paulo plantou as igrejas, para as quais, meses depois desse relato aqui, ele vai escrever a carta aos Gálatas. Então, se você estiver lendo a carta aos Gálatas, por exemplo, você pode voltar em Atos 13 e 14, que as igrejas para as quais Paulo está escrevendo, são essas aqui que ele plantou, inclusive a que nós vamos ver hoje, tá bom? E o capítulo 13, ele marca uma nova divisão no livro de Atos. É uma nova divisão, tá bom? Lucas provavelmente dividiu o seu livro baseado nas palavras de Jesus, que está lá no capítulo 1, versículo 8. Talvez você vai lembrar, né? Jesus dizendo assim, ó: "E recebereis poder, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia e Samaria e até os confins da terra." Né? Lembra? Jerusalém, Judéia e Samaria e os confins da terra. A partir do capítulo 2, Lucas então narra o evangelho se espalhando por Jerusalém. Pentecostes vem, Pedro prega, milhares de pessoas se convertem, depois ele prega de novo, prega no templo, são presos e o evangelho se espalha pelas casas. Depois, a partir do capítulo 8, nós vemos o evangelho se espalhando pelas regiões de Judéia e Samaria. Capítulo 8, Samaria, com Filipe, né? Filipe, a famosa história do eunuco, é ele que antes estava pregando em Samaria. E depois, no capítulo 9, no capítulo 10 também, nós vimos a conversão de Cornélio, em outra região, dentro da Judéia. E agora, no capítulo 13, chegamos aos confins da terra. Chegamos aos lugares para longe da região da onde o cristianismo nasceu. Para regiões totalmente gentias. Para regiões que não estavam ligadas à nação de Israel. Então essa é uma nova sessão no livro de Atos, onde o evangelho agora, de uma vez por todas, ele sai de dentro das terras da Palestina, para alcançar outros lugares do mundo. E o texto da nossa meditação hoje vai ser Atos 13, do versículo 13 até o versículo 52. É um texto bem grande, não dava para a gente dividir, porque ele conta toda a história, a mini história de Paulo ali e Barnabé pregando na cidade de Antioquia da Pisídia. Então eu vou fazendo a leitura conforme os pontos do sermão, tá bom? Para não ficar um texto muito grande, para a gente ler de uma vez, eu vou fazendo a leitura conforme os pontos. E aqui também, Atos 13 marca uma guinada no foco ministerial de Lucas. O que eu quero dizer? Antes, Lucas estava focando no ministério de Pedro. Ele falou de Pedro e só tinha falado de Paulo na conversão dele, em Atos capítulo 9. Mas agora, Lucas praticamente esquece de Pedro
e ele vai falar basicamente sobre o ministério do apóstolo Paulo, tá bom? O foco dele agora vai ser o apóstolo Paulo. E esse texto que nós vamos ler vai ser o primeiro relato de uma pregação do apóstolo Paulo, de como que o apóstolo Paulo pregava a mensagem do evangelho. E o sermão de Paulo ocupa quase todos os versículos desse texto. Então, a nossa estrutura vai estar baseada em cima do sermão de Paulo. Tá bom? Então, basicamente, nós vamos estudar o sermão de Paulo e as reações que esse sermão produziu na vida dos seus ouvintes. Tá certo? E o objetivo de Lucas, ao escrever esse texto, é mostrar que agora, de uma vez por todas, o evangelho está se espalhando. E isso sempre foi propósito de Deus, se espalhar por entre as nações. Sempre foi propósito de Deus. E agora também começa uma tensão cada vez maior entre alguns judeus e os novos convertidos ao cristianismo que eram gentios. Tá bom? Então, quais são as partes? Quais são as partes? Vai aparecer aqui, talvez os irmãos lembram que, pode colocar todas já, tá bom? Que antigamente nós colocávamos os slides aqui para facilitar. Depois veio a pandemia, a gente parou. Com a estrutura, tá? Não vamos passar slide nada, só a estrutura. Eu decidi colocar porque é bem grande esse texto, para os irmãos não se perderem. Tá bom? É um texto difícil, é um texto grande. Então, conforme eu for andando, os irmãos sabem aonde eu estou. Tá? E a estrutura nossa vai ser essa daí. Nós vamos ver a introdução do sermão que o apóstolo Paulo faz. Nós veremos o centro, o cerne, a mensagem principal do sermão de Paulo. Nós veremos a conclusão do sermão de Paulo e as reações ao sermão do apóstolo Paulo. Tá bom? A introdução, o centro, a conclusão e as reações que esse sermão trouxe na vida dos seus ouvintes. Tá bom? Mas do 13 até o versículo 15, Lucas vai dar o contexto. Antes de entrar no sermão específico, Lucas vai dar o contexto. Olha comigo. E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros viajaram a Perge da Panfília. João, porém, deixando-os, voltou para Jerusalém. Mas eles, saindo de Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia. No sábado, entraram na sinagoga e sentaram-se. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: irmãos, se vocês têm alguma palavra de consolo para o povo, falem. Até aqui. Então aqui Lucas ele fornece o contexto, tá bom? Eles saem de Pafos, que fica na ilha de Chipre, tá bom? Chipre é um país até hoje, fica ali no Mediterrâneo, perto da Síria, debaixo da Turquia, e eles saem dali e eles vão até a cidade de Perge, que fica na atual Turquia também. E chegando ali, Lucas diz que Marcos os deixou. Marcos abandonou eles, João. João é o nome hebraico, Marcos é o nome gentil dele. Por isso que às vezes ele é chamado de João Marcos. E esse relato é importante porque depois Lucas vai dizer que é por causa disso que Paulo e Barnabé se separam. Os dois grandes companheiros se separam por causa disso aqui, que Marcos os abandonou, João Marcos. Nós não sabemos o porquê, não sabemos o motivo, Lucas não fala, a gente não vai ficar especulando, mas o fato é que o texto diz que João os deixou. E, depois disso, eles vão até Antioquia da Pisídia. E ali, como era sábado, e os judeus estavam se reunindo, Paulo e Barnabé, eles vão até uma sinagoga. Sinagoga era um local onde os judeus se reuniam para ouvir a palavra de Deus, a pregação de um mestre da lei, e fazer as suas orações ao Deus de Israel. Como eles moravam longe de Jerusalém, eles não poderiam ir ao templo, então se faziam essas sinagogas, onde eles podiam continuar ouvindo da lei e orando a Deus. E lá, diz o versículo 15, que depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer a Paulo e Barnabé: irmãos, se vocês têm alguma palavra de exortação ou consolo para o povo, falem. Então na sinagoga, a liturgia de uma sinagoga era simples. Se fazia a leitura da lei, a leitura dos profetas, um homem se levantava, fazia a exposição de um texto, eles terminavam orando e iam para casa.
Então, a liturgia que a igreja cristã pegou praticamente desde o início vem por influência das sinagogas. E na hora ali da exposição, os chefes, os líderes daquela sinagoga, viram para Paulo e Barnabé e dão uma oportunidade para eles. A gente precisa lembrar que Paulo, ele era um mestre da lei, lembra? Paulo era um fariseu, e talvez ele já era conhecido, ou antes ele se apresentou àqueles homens, ou talvez Paulo usava vestes distintas de um rabino, de um mestre da lei. A gente não sabe muito bem o motivo, mas é certo que os chefes viraram para ele, para Barnabé, e falaram: olha, vocês têm uma oportunidade de trazerem uma palavra de exortação, e exortação também pode significar consolo, tá? Não é paulada na cabeça, tá bom? E aí vem a pregação de Paulo. Paulo se levanta, pede silêncio, devia estar uma bagunça lá, Paulo faz sinal de silêncio, e aí começa a pregar. Olha só, a partir do versículo 16 agora. Veremos a introdução do sermão de Paulo. Paulo, levantando-se e fazendo com a mão sinal de silêncio, disse: Israelitas e todos vocês que temem a Deus, escutem. O Deus do povo de Israel escolheu os nossos pais e exaltou o povo durante a sua peregrinação na terra do Egito, de onde os tirou com braço poderoso. Suportou os maus costumes do povo durante uns 40 anos no deserto. E havendo destruído 7 nações em Canaã, deu essas terras como herança ao seu povo. Tudo isso levou cerca de 450 anos. Depois disso lhes deu juízes, até o profeta Samuel. Então eles pediram um rei, e Deus lhes deu Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, e isso durante uns 40 anos. E tendo tirado Saul, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, Deus trouxe a Israel o Salvador, que é Jesus. Antes da manifestação dele, João pregou um batismo de arrependimento a todo o povo de Israel. E quando João estava completando a sua carreira, disse: Quem vocês pensam que sou? Não sou aquele que vocês esperam, mas depois de mim, vem aquele de cujos pés não sou digno de desamarrar as suas sandálias. Até aqui. Essa é a introdução do apóstolo Paulo. Ele está preparando para falar de Jesus. E para isso, ele faz basicamente um resumo de toda a história de Israel. Paulo começa lembrando que Deus escolheu os pais deles, dos israelitas. Uma provável referência a Abraão, Isaque e Jacó. Depois ainda, no versículo 17, Paulo diz que Deus foi quem exaltou o povo enquanto eles moravam no Egito. Provavelmente o que Paulo está querendo dizer é que Deus fez com aquele povo, de algumas dezenas de pessoas, dos filhos e netos e parentes ali de Jacó, se transformassem em centenas de milhares, provavelmente milhões de pessoas na terra do Egito. Então Paulo diz que foi Deus quem fez isso, Deus quem exaltou o povo lá na terra do Egito. Depois Paulo relembra da peregrinação no deserto. E diz no versículo 18 que Deus suportou os maus costumes do povo. Talvez você lembre que o povo ficava murmurando, queria voltar para o Egito, ficava desobedecendo a Deus, testando a Deus, confrontando Moisés. E Paulo diz que Deus suportou, Deus foi paciente com esse povo, durante a peregrinação pelo deserto que durou uns 40 anos. E depois de passar pela peregrinação no deserto, Paulo ainda relembra da conquista da terra prometida, no verso 19. Ele diz que foi Deus quem destruiu aquelas nações para que Israel pudesse se achegar. E no versículo 20, ele diz que tudo isso, desde o tempo do Egito até o tempo da conquista da terra, durou 450 anos. Paulo aqui provavelmente está contando 400 anos no Egito, 40 anos de peregrinação da terra e 10 anos do período da conquista, que o povo levou para conquistar quase toda a terra. Então tudo isso levou 450 anos até eles conquistarem a terra prometida. Mas não para por aí. Paulo continua falando. Ele diz que depois disso Deus levantou juízes, como está relatado lá no livro de Juízes. E esse período durou até Samuel.
Chegando em Samuel, o povo pediu um rei. E Paulo relembra, olha, Deus deu Saul da tribo de Benjamim. Mas depois Paulo diz que Deus tirou Saul. Olha o versículo 22, o versículo 22 é um versículo bonito. E tendo tirado Saul, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Então Deus tirou Saul e colocou Davi, um homem segundo o seu coração, para fazer a sua vontade. E por que Paulo fala de maneira tão bonita de Davi aqui? Na verdade não é Paulo, ele está citando Deus, né? Está falando que Deus disse que Davi era um homem segundo o seu coração. Por que Paulo gasta um tempinho a mais para falar de Davi? Porque no versículo 23 ele diz que é da descendência do rei Davi que vem Jesus, o nosso Salvador. Naquele tempo, era bem difundida a ideia de que o Messias viria da linhagem de Davi. Por isso que Mateus e Lucas, por exemplo, no início dos seus evangelhos, eles tentam demonstrar a linhagem de Jesus passando por Davi, para mostrar que ele era o Messias prometido, aquele descendente de Davi. É por isso que um dos títulos de Jesus era Filho de Davi. Quando um cego pede para ser curado, ele chama Jesus, filho de Davi. Jesus, filho de Davi. Porque era bem conhecido naquele tempo a ideia de que o Messias viria da linhagem do rei Davi. Então Paulo gasta esse tempinho para falar de Davi, para dizer, olha, Jesus é descendente dele. Jesus é o herdeiro deste. E que promessa é essa? Né, que Paulo diz que da descendência de Davi, conforme a promessa, Deus trouxe a Israel o Salvador, que é Jesus. Provavelmente é a aliança que Deus havia feito com Davi. Talvez, se você lembre, 2 Samuel, lá no início, Davi ele quer construir um templo para Deus, mas Deus não deixa. Davi havia derramado muito sangue, mas Deus diz, olha, o seu filho vai construir. Mas, por causa da motivação do coração de Davi, e da graça de Deus, Deus faz uma aliança com ele, diz assim, olha, eu vou dar para você um descendente que reinará eternamente sobre o trono de Davi. Eu vou dar para você um trono eterno, um reino eterno, e um herdeiro que vai reinar eternamente, da sua linhagem. E aí vem Salomão, e o povo acha, é esse, mas aí Salomão vai lá, pisa na bola e depois morre. Salomão não cumpriu. E depois o reino se divide, os descendentes de Davi continuam, e nenhum cumpre a promessa. É claro, nenhum deles viveu eternamente para poder reinar para sempre, para poder cumprir a promessa que Deus havia feito para Davi. Mas Paulo diz que Jesus cumpriu essa promessa. Jesus é o filho de Davi, é o herdeiro que Deus prometeu que reinaria para sempre. Então Paulo relembra disso e ainda termina a sua recapitulação falando de João Batista, né, que João Batista preparou o caminho do Senhor, como nós sabemos, e falava que não era quem os judeus esperavam, mas viria o Messias, que ele não era digno nem de desamarrar as sandálias. Então, essa é a recapitulação que Paulo faz da história de Israel. É a introdução do sermão de Paulo, tá bom? Ele estava preparando o terreno para falar de Jesus. E agora nós vamos entrar então no centro do sermão de Paulo, no cerne do sermão. Ele falou do período patriarcal, do Egito, do deserto, da conquista da terra, dos juízes, da monarquia, até João Batista. Só faltou falar do exílio babilônico, daí ia estar completo, né? Mas ele está resumindo aqui. E agora ele vai falar de Jesus. A partir do versículo 26, leia comigo o centro, o cerne, a mensagem principal do apóstolo Paulo. Irmãos, descendência de Abraão, e todos vocês que temem a Deus, a nós foi enviada a palavra dessa salvação, pois os moradores e as autoridades de Jerusalém, não conhecendo Jesus, nem as palavras dos profetas, que são lidas todos os sábados, cumpriram as profecias quando condenaram Jesus. E embora não achassem nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Depois de cumprirem
tudo o que estava escrito a respeito dele, tirando-o do madeiro, puseram-no em um túmulo. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. E durante muitos dias ele foi visto pelos que o tinham acompanhado da Galiléia para Jerusalém, os quais são agora suas testemunhas diante do povo. E nós anunciamos a vocês o evangelho da promessa feita aos nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando Jesus, como também está escrito no Salmo número 2. Você é meu filho, hoje eu te gerei. E quanto ao fato de que o ressuscitaria dentre os mortos, para que jamais voltasse à corrupção, Deus o expressou dessa maneira: e cumprirei a favor de vocês as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Por isso também diz em outro salmo: não permitirás que o teu santo veja corrupção. Porque tendo Davi, no seu tempo, servido conforme o plano de Deus, morreu e foi sepultado ao lado de seus pais, e viu corrupção. Porém, aquele a quem Deus ressuscitou, não viu corrupção. Até aqui. Então essa é a segunda parte do sermão de Paulo. Paulo agora fala de Jesus. Ele resume basicamente a história de Jesus. Resumiu a história de Israel, do Antigo Testamento, agora ele resume a história de Jesus. E Paulo vai focar em basicamente dois eventos da carreira de Jesus: a sua morte e a sua ressurreição. E ele enfatiza que a morte de Jesus não tinha justa causa. Ele foi condenado mesmo que não tinha nada contra ele. E o ponto de Paulo é enfatizar que até a morte de Jesus, que tudo o que aconteceu com Jesus já havia sido profetizado. No versículo 29, se você reparar comigo, diz que depois de cumprirem tudo o que estava escrito a respeito dele, tirando do madeiro, puseram em um túmulo. Então essa é a ênfase de Paulo. Tudo o que aconteceu com Jesus, tudo o que aconteceu com o Salvador, com Cristo, com o Messias, já estava predito. E por que Paulo está falando isso? Porque ele está falando com os judeus. O argumento de Paulo é dizer assim: vocês deveriam saber, isso se lê todo sábado nas sinagogas. Todo sábado vocês leem sobre o Messias que haveria de vir. Está tudo escrito. Mas Paulo diz, depois de falar que Jesus morreu de acordo com profecias, com o que estava escrito, Paulo diz que ele ressuscitou. Paulo diz que ele ressuscitou, Deus o ressuscitou dentre os mortos. E ele também gasta um tempo aqui para dizer que isso já estava profetizado. E por que Paulo, se os irmãos perceberem, gasta algum tempo tentando falar sobre a ressurreição de Jesus e mostrar que ela é plausível, porque já estava profetizada? Porque vale dizer que naquele tempo, a sociedade, aquele povo, não consideravam plausível a ressurreição de uma pessoa. Hoje a gente olha com um olhar bem preconceituoso para aquelas nações e pensamos assim: eles eram um povo retrógrado, né? Então, era fácil acreditar em ressurreição. Não era. Para os gregos, para a mente grega, que era a cultura mais predominante ali, não fazia muito sentido a ressurreição. Porque para os gregos a alma era mais valiosa do que o corpo. E se na morte a alma é libertada do corpo, por que cargas d'água existe a ressurreição? A matéria é má, eu quero me livrar dessa matéria. Não eram todos, mas era bem difundida essa ideia. Então eles não acreditavam em ressurreição. E para os judeus, para a maioria deles, porque alguns também não acreditavam, mas para a maioria deles, a ressurreição era algo que aconteceria só no fim dos tempos. Como está escrito lá em Daniel. A ressurreição é para o fim dos tempos, quando Deus ressuscitar os mortos e chamar os vivos também para julgá-los. E só. Então, para o judeu era inimaginável que somente um homem ressuscitasse no meio da história. Por isso que Paulo gasta um tempo para falar da ressurreição de Jesus aqui. E ele usa dois argumentos. No versículo 31, ele diz que Jesus ressuscitou e haviam testemunhas da sua ressurreição. Haviam testemunhas, pessoas que o viram ressurreto. Paulo em Coríntios, ele vai falar a mesma coisa, que haviam centenas de testemunhas.
É como se Paulo estivesse dizendo: se vocês quiserem, vocês podem perguntar para centenas de pessoas, porque elas viram. E essas pessoas que viram estão testemunhando agora. Então esse é o primeiro argumento de Paulo: existiam testemunhas. E agora vem o segundo argumento, que Paulo vai dizer: e já estava profetizado, já estava dito. Por que Paulo vai usar agora o argumento das profecias? Porque ele está falando com judeus, e com tementes a Deus também, que eram pessoas, gentios, mas que seguiam a religião judaica, só não haviam sido circuncidados. Então eles conheciam a lei, eles conheciam as profecias. Por isso que Paulo vai citar três profecias para falar que já estava escrito que Jesus ressuscitaria. Que Jesus ressuscitaria. A primeira, Salmo 2, lá no versículo 33. Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Nesse salmo escrito por Davi, gerar tem o sentido de entronizar. Tá? Se você ler, é um salmo régio. É um salmo em que o ungido de Deus agora vai ser coroado como rei das nações. E o argumento de Paulo, ao citar esse salmo, é dizer, sabendo agora do contexto, desse Salmo 2, que Jesus, por meio da sua ressurreição, ele agora foi entronizado como rei sobre toda a terra. Esse é o ponto. Jesus, ele foi entronizado como rei sobre toda a terra. Deus não poderia estar falando de Davi. Paulo diz que ele estava falando de Jesus, mas ele continua. Ele cita Isaías 55 agora, lá no versículo 34. E cumprirei a favor de vocês as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Que promessas? Já falamos. De que um descendente de Davi reinaria para sempre. E agora ele cita, por último, o Salmo 16, lá no versículo 35. Não permitirás que o teu santo veja a corrupção. E aí Paulo já argumenta no versículo 36. Porque tendo Davi no seu tempo servido conforme o plano de Deus, morreu, foi sepultado ao lado de seus pais e viu corrupção. Então Paulo está falando: olha, essas promessas aqui, não faz sentido ser de Davi. Porque ele morreu, ele viu a corrupção. Mas lá em Isaías 55 diz que Deus iria cumprir o que ele prometeu a Davi. O que ele prometeu a Davi, um reinado eterno. Se Davi morreu, ele não cumpriu. Davi não era quem deveria cumprir. Quem poderia cumprir? Jesus. E por isso que Jesus precisava ter ressuscitado. Porque se Jesus permanecesse morto, ele também não cumpriria. Mas ele ressuscitou. Ele é o filho de Davi prometido. Ele é o rei prometido. Dele é o trono eterno que Deus prometeu para Davi. Então, esse é o argumento de Paulo. Esse é o argumento de Paulo. Esse é o centro da mensagem de Paulo. Já estava profetizado, gente. Já estava escrito. Era só ler. É isso que Paulo está falando para eles. É só ler. Deus prometeu que o seu santo não veria corrupção. Mas Davi morreu. Agora, no versículo 37. Porém, aquele a quem Deus ressuscitou, não viu corrupção. O corpo de Jesus não se decompôs. Por quê? Porque ele ressuscitou. Então esse é o argumento do apóstolo Paulo. Tá bom? Esse é o centro da mensagem. O evangelho, a morte e a ressurreição do Senhor Jesus. Mas agora ele continua. E agora ele vai concluir a sua mensagem. Depois de relembrar a história de Israel, fazer uma breve introdução até João Batista, Paulo relembra da morte e da ressurreição de Jesus, e agora ele vai concluir o seu sermão. Tá? Estamos na terceira parte, que Paulo vai aplicar a mensagem agora. Muito bonito, Paulo, essa história que você contou. Mas que diferença isso faz? Agora ele vai dizer, versículo 38. Portanto, meus irmãos, saibam que é por meio de Jesus que a remissão dos pecados é anunciada a vocês. E por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vocês não puderam ser justificados pela lei de Moisés. Portanto, tenham cuidado para que não lhes aconteça o que os profetas disseram. Vejam, ó desprezadores, fiquem maravilhados e desapareçam, porque no tempo de vocês eu realizo obra tal, que vocês não acreditarão
se alguém lhes contar. Então, essa é a conclusão do sermão. E Paulo é bem direto. Ele agora oferece o perdão dos pecados. Ele oferece a salvação. Ele anuncia a oferta da vida eterna. Por meio de quem? Versículo 38. Por meio de Jesus. No versículo 39 ele diz que é só Jesus que pode nos justificar. E não a lei de Moisés. Não a lei de Moisés. Paulo está dizendo, ninguém nunca vai ser salvo porque está cumprindo a lei de Moisés. Eu nunca matei, nunca roubei, nunca adulterei. Paulo está falando, isso não vai te justificar. É só por meio de Jesus. A lei não pode salvar ninguém, porque nós não conseguimos guardar toda a lei. Só por meio de Jesus. E o que é preciso? No versículo 39, Paulo diz, e por meio dele, todo o que crê. O que é preciso? Fé. O que é preciso? Confiança. É preciso depositar a nossa confiança em Jesus. E isso envolve reconhecer que precisamos de salvação, que precisamos ser salvos, que precisamos de perdão e clamar a Ele. Isso é depositar a fé em Jesus. É dizer, Senhor, eu realmente preciso de um Salvador. Eu não consigo sozinho. Me ajuda. Eu creio na sua obra. Eu creio na sua morte, na sua ressurreição. E o que é oferecido? Paulo usa duas palavras. A primeira é remissão ou perdão. Essa palavrinha significa liberação formal de uma dívida. Liberação formal de uma dívida. Por causa dos nossos pecados, nós estamos em dívida com Deus. Não dá para Deus passar pano. Só por meio de Jesus encontramos o perdão. E no versículo 39, Paulo usa a sua palavra tão querida, que nós somos justificados. Nós recebemos a justificação, que é ser declarado justo diante de Deus. Por causa dos nossos pecados, diante do tribunal divino, nós somos culpados. Todos os nossos pecados são, em última instância, contra Deus. Por exemplo, se eu minto para o meu irmão, eu pequei contra o meu irmão. Mas eu também pequei contra Deus, porque é Deus quem me mandou não mentir. Eu posso pecar contra minha esposa, em não amá-la. Mas, em última instância, eu estou pecando contra Deus, porque é Ele que me mandou amar minha esposa. Eu posso pecar contra os meus filhos, enfim, contra todo mundo. Mas, em última instância, sempre é contra Deus. E por isso, diante do tribunal de Deus, todos os homens são condenáveis, já nascem condenados. Porque Deus não pode fazer vistas grossas. Um juiz que não aplica a justiça, não é justo. Um juiz que bate nas costas e fala, vai, está perdoado, está tudo sossegado, não é um juiz justo. É por isso que Jesus teve que vir, para receber a pena pelos pecados do seu povo. E é por isso que Paulo diz que somente crendo nele, nós recebemos a justificação. Porque aí os nossos pecados foram pagos por Cristo. Então Paulo diz que por meio de Jesus nós recebemos perdão, liberação formal da dívida. E nós recebemos justificação diante do tribunal de Deus. Agora, de uma vez por todas, já não existe mais condenação para aqueles que creem nele. E por fim, Paulo termina com uma palavra de advertência. Ele diz que todo aquele que crê pode receber isso. Mas aquele que não crê tem uma palavra de advertência. E ele cita Abacuque, lá no versículo 41, um texto lá de Abacuque. Vejam, ó desprezadores, fiquem maravilhados e desapareçam, porque no tempo de vocês eu realizo tal obra que vocês não acreditarão se alguém lhes contar. Se você for ler esse texto lá em Abacuque, você vai ver que era uma mensagem de julgamento. Deus estava trazendo os babilônios para julgar o seu povo. Então, quando Paulo cita esse versículo aqui, é essa imagem que aquelas pessoas que conheciam Abacuque iriam trazer na mente. Se eu rejeitar a mensagem do Evangelho, Deus vai me julgar. Se eu rejeitar a mensagem do Evangelho, haverá consequências. Então não é, venha, receba.
Ouça a mensagem do Evangelho e fica tranquilo. Se você não receber, fica na paz. Não. Haverá consequências. Foi Jesus quem disse. Todo aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Mas aquele que não crê, sobre ele permanece a ira de Deus. Quem não crê no Filho, sobre ele permanece a ira de Deus. Então Paulo anuncia a mensagem do Evangelho. E diz que se crermos em Jesus, podemos ser justificados e perdoados. Mas que se recusarmos a mensagem, o julgamento virá. E agora nós veremos as reações a esse sermão de Paulo. Vimos a introdução, quando ele recapitula Israel, a história de Israel. Vimos o centro da mensagem, quando ele fala da morte e ressurreição de Jesus. Vimos a conclusão da mensagem, quando ele conclama aquele povo a crerem no Evangelho, dizendo que haveria bênçãos espirituais se eles a recebessem, e julgamento se eles não recebessem. E agora nós veremos as reações, a partir do verso 42. Quando Paulo e Barnabé estavam saindo, as pessoas pediram que, no sábado seguinte, lhes falassem essas mesmas palavras. Terminada a reunião na sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé, e estes, falando com eles, os persuadiam a continuar firmes na graça de Deus. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. Mas os judeus, vendo as multidões, ficaram com muita inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: era necessário pregar a palavra de Deus primeiro a vocês, mas como vocês a rejeitam e se julgam indignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. Porque o Senhor assim nos determinou: eu coloquei você como luz dos gentios, a fim de que você seja para a salvação até os confins da terra. E os gentios, ouvindo isto, se alegravam e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. E a palavra do Senhor se espalhou por toda aquela região. Mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade, e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. E estes, sacudindo contra eles o pó dos pés, foram para Icônio. Os discípulos, porém, estavam cheios de alegria e cheios do Espírito Santo. Então, basicamente, duas reações à pregação de Paulo. E, na verdade, só existem duas reações a qualquer pregação. Só existem duas, que estão registradas nesse texto. No versículo 42 e 43, nós vimos que algumas pessoas ficaram tão interessadas, após o sermão de Paulo, que pediram para Paulo e Barnabé voltarem no próximo sábado. Eles queriam que Paulo e Barnabé voltassem no próximo sábado para pregar de novo. Mas alguns não aguentaram esperar. O versículo 43 diz que alguns começaram a seguir Paulo e Barnabé. Eles queriam mais, eles não podiam esperar uma vez por semana. Eles queriam mais a palavra de Deus, eles queriam mais do Evangelho, eles queriam escutar mais. Então começam a seguir o apóstolo Paulo e Barnabé. E Paulo e Barnabé, diz o texto, que os persuadiam a continuar firmes na graça de Deus. Então houveram conversões, pessoas confiaram na graça de Deus. E agora Paulo e Barnabé os exortavam, encorajavam para que eles permanecessem firmes. Mas nem tudo são flores. Essa foi a primeira reação, conversões. No outro sábado, diz o versículo 44, quase toda a cidade foi assistir a pregação. Quase toda a cidade. Milhares de pessoas foram assistir a pregação. Você imagina. E alguns judeus, não todos, alguns judeus, vendo isso, diz o texto que eles ficaram com inveja. E começaram a blasfemar, e começaram a fazer oposição. E então Paulo responde a esses judeus. E a resposta de Paulo, eu quero te chamar a atenção, ela é muito importante. Sabe por quê? Por quê? Por detrás dos panos aqui, Lucas ele está fazendo uma defesa do ministério de Paulo. Lucas tinha suas motivações pessoais. E uma delas era defender o ministério de Paulo aqui. Como Paulo, ele estava
começando a pregar aos gentios, muitas pessoas, muitos judeus convertidos, não todos, começaram a fazer frente a isso. Começaram a ver não com muitos bons olhos. Até que isso vai dar lá em Atos capítulo 15, que nós vamos ver depois no Concílio de Jerusalém. A tensão está crescendo entre os crentes judeus e os crentes gentios. E pode ser que Paulo tenha recebido muitas acusações por estar pregando aos gentios. Então Lucas, ele relata a resposta de Paulo, porque ele quer mostrar que o apóstolo Paulo, ele pregou sim aos judeus. E ele se voltou para os gentios, e se voltava para os gentios, porque primeiro os judeus rejeitavam a mensagem. E além disso, Paulo não estava inovando nada, Paulo estava apenas cumprindo o que Deus havia ordenado para ele. Então Lucas faz essa defesa por detrás dos panos aqui do ministério de Paulo. Olha, Paulo sempre pregava primeiro para os judeus, a gente sabe disso. Todas as cidades que ele passava, se tivesse uma sinagoga, ele ia até a sinagoga. E depois ele ia para os gentios. E ele ia para os gentios, não para inovar, mas porque Deus havia mandado isso. Então, olhemos a resposta que Paulo dá para esses judeus, lá no versículo 46. Então, Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: era necessário pregar a palavra de Deus primeiro a vocês. Mas como vocês a rejeitam e se julgam indignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. Porque o Senhor assim nos determinou: eu coloquei você como luz dos gentios, a fim de que você seja para a salvação até os confins da terra. Então, como Paulo diz em Romanos, o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro ao judeu, lembra? Depois ao gentio. Então a mensagem foi pregada primeiramente ao judeu, e depois para o gentio. Então Lucas está falando, olha, Paulo fez o caminho certo, o caminho esperado. Pregava primeiro para os judeus, e depois ia para os gentios. E aí Paulo, para mostrar que o que ele estava fazendo não era simplesmente uma coisa inovadora, e não era só porque ele foi rejeitado, mas era a vontade de Deus. Ele cita uma profecia lá de Isaías, que Deus havia colocado ele e ordenado ele para ser luz para os gentios, como luz dos gentios. Então Paulo está dizendo, olha, eu estou cumprindo a vontade de Deus. Deus sempre intentou alcançar os gentios. Deus sempre planejou alcançar outros povos. Eu só estou cumprindo o que Deus planejou. Então Paulo está defendendo isso. E o versículo 48 diz que os gentios, ouvindo isso, se alegravam e glorificavam a palavra do Senhor. É claro, eles aprenderam que Deus se importava com eles. Eles não eram uma segunda classe. Eles não eram assim, já que os judeus não querem, vem vocês. Não. Eles faziam parte dos propósitos eternos de Deus. Deus sempre quis alcançar os gentios, só havia um tempo específico para isso. E esse tempo começou. Mas os judeus, que já estavam fazendo oposição, que já estavam com inveja, não todos, é claro, mas uma boa parte, ficaram ainda mais bravos. E eles instigaram as mulheres de alta posição e os homens, as autoridades da cidade, a perseguirem Paulo e Barnabé e expulsaram ele daquela região. Expulsaram os dois daquela região. Mas diz no versículo 52 que os discípulos, porém, apesar de tudo isso, estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. E diz o texto que quando Paulo e Barnabé saem, versículo 51, eles chacoalham, sacodem o pó dos pés contra eles. Essa era uma imagem bem comum entre os judeus, e era mais ou menos assim, a gente fez o que pode, agora a culpa é de vocês. Então essa era mais ou menos a imagem aqui. Paulo e Barnabé batem o pó dos pés dizendo, agora é com vocês, nós fizemos o possível, mas vocês rejeitaram. Então eles saem, mas apesar disso, aqueles que ficaram estavam cheios do Espírito Santo, estavam alegres. Essas então foram as duas reações ao sermão do apóstolo Paulo. Alguns judeus e prosélitos e gentios convertidos, e outros judeus e gentios de alta posição, bravos, e até alguns perseguiram Paulo e Barnabé. Então essa foi a estrutura. Vimos a introdução,
O cerne, o centro do sermão, a conclusão e as reações. E agora, como que nós podemos aplicar esse texto nas nossas vidas? O que esse texto pode nos ensinar? Primeiro, a primeira aplicação desse texto não é outra a não ser que essa mensagem deve ser anunciada por nós. Nós olhamos no Salmo 96 no início: anunciai entre as nações. Proclamem a glória, anunciem que o Senhor é Rei. Jesus disse: pregai o Evangelho. Não podemos esquecer que Atos é um livro missional, ou seja, focado na missão da igreja. E um dos objetivos de Lucas, ao relatar esse livro para nós, é nos encorajar, dizendo: o Espírito Santo pode capacitar vocês, como capacitaram as igrejas, a pregarem o Evangelho. Então não temos outra aplicação, a primeira aplicação a não ser essa: precisamos pregar essa mensagem. É interessante, quando nós olhamos as epístolas no Novo Testamento, que Pedro, Paulo, João escreveram, eles nunca mandam as igrejas evangelizarem. Eles mandam se perdoarem, confessarem os pecados, servirem, usarem os seus dons. Mas eles nunca mandam elas pregarem o Evangelho. Só os Evangelhos, né? Jesus. Por quê? Porque não precisava. Não é porque não era para eles pregarem o Evangelho. É porque não precisava. Ainda que uma igreja estivesse aos trancos e barrancos, era uma igreja que pregava o Evangelho. Era uma igreja que anunciava o Evangelho. Irmãos, qual foi a última vez que pregamos esse Evangelho para alguém? Qual foi a última vez que anunciamos essa mensagem da morte e da ressurreição de Jesus? E que nós dissemos para as pessoas que elas podem encontrar perdão, que o esforço delas não vai servir de nada no último dia, se elas não depositarem a sua fé em Jesus. Qual foi a última vez? Qual foi a última vez que convidamos pessoas para virem na igreja? Não é evangelismo, mas é expor os nossos amigos, os nossos parentes, a mensagem do Evangelho. Nós precisamos pregar essa mensagem. Nós precisamos anunciar. A igreja não precisava de cruzadas evangelísticas, de campanhas de evangelismo. Não precisava de nada disso. Era algo comum. Todos aqueles que experimentavam a alegria de crer, queriam contar para os outros. Queriam contar para os outros. E a mensagem não é difícil, está resumida aqui. Você pode abrir esse texto depois um dia e relembrar o centro da mensagem de Paulo: a morte, a ressurreição de Jesus para perdão dos nossos pecados. Então vamos lá, irmãos. Se você tem falhado nisso, vamos colocar uma pessoa do nosso círculo de amizade em oração. Algum parente, dizer: Senhor, eu quero colocar essa ou essas pessoas diante do Senhor. Eu quero pregar o Evangelho. E não precisa esperar a porta aberta. Deus não mandou esperar a porta aberta, Deus mandou pregar. E o resultado é com Deus. O versículo 48 diz que creram todos que haviam sido destinados para a vida eterna. Ou seja, aqueles a quem Deus já havia destinado para receber a salvação foram salvos. É isso que o texto está falando. É como se se Lucas estivesse dizendo: olha, os resultados são com Deus. Então coloque a vida de pessoas em oração e pregue o Evangelho. Comece a orar e pregue o Evangelho. Nós precisamos disso. É um mandamento de Deus. É para isso que nós estamos aqui. Mas há uma segunda aplicação. Eu acredito que esse texto nos ensina que nós devemos olhar para a nossa história e ver Deus como o protagonista dela. O que eu quero dizer com isso? Volta os seus olhos comigo, lá no versículo 18. Paulo diz assim: suportou, quem suportou? Deus, os maus costumes do povo durante uns 40 anos no deserto. É interessante a construção da frase de Paulo aqui, sabe por quê?
Porque Paulo poderia fazer como nós fazemos às vezes. Gostamos de enfatizar os erros, o pecado dos outros, o nosso não, dos outros, né? Mas Paulo não está focando no pecado. Tem pecado e ele não esconde. Mas Paulo foca no Deus paciente. Veja que Deus é o sujeito principal da frase. Deus, ainda que seja oculto, suportou os maus costumes do povo. O foco então não está no povo murmurador. O foco está no Deus que foi paciente e fiel, ainda que o povo fosse infiel. E com isso, Paulo ele nos ensina que nós precisamos, que nós podemos, não precisamos, mas nós podemos fazer isso com a nossa história. Olhar para a nossa história e inverter. Colocar Deus como protagonista. Porque a história é sobre Ele. O Antigo Testamento não é sobre Israel, mas é o Deus de Israel. O Novo Testamento não é sobre a igreja, mas sobre o Deus da igreja. A nossa história, a minha história, não é sobre o Léo, é sobre o Deus do Léo. Paulo faz isso com tudo. Desde o versículo 17, não é só no 18. O Deus do povo de Israel escolheu, Deus exaltou, Deus suportou. Ele vai falando, Deus ressuscitou. Tudo Deus. Então faça esse exercício, irmão, olhe para trás. Nos momentos de tristeza, olhe para a sua vida. Comece a enxergar, não apenas a tristeza, mas o Deus que caminhou com você no meio da tristeza. Porque Ele estava lá. Nos momentos de luta, comece a ver Deus trabalhando no seu caráter, transformando você, porque Ele estava usando os momentos de luta para te transformar. Nos momentos de dificuldade financeira, que talvez você tenha passado, comece a ver como Deus cuidou de você, te ensinando a viver contente em toda e qualquer situação, como o apóstolo Paulo, que sabia o que é viver na abundância e na pobreza. Até mesmo nos momentos mais tenebrosos de pecado nas nossas vidas, comece a ver o Deus que nos chamou e concedeu o perdão e nos dá a graça do arrependimento. Percebe como muda? Como muda? O foco não sou mais eu, o foco é o que Deus está fazendo na minha vida. O foco é Ele. Paulo, ele muda todo o foco de Israel, percebe? O povo judeu achava que eles eram o foco. Mas Paulo muda tudo, é Deus quem escolheu vocês, foi Deus quem exaltou vocês, foi Deus quem livrou vocês, foi Deus quem deu a terra para vocês, foi Deus quem suportou vocês, porque vocês eram insuportáveis no deserto, foi Deus quem ressuscitou Jesus, tudo Deus. Então comece a reler a sua história enxergando Deus como soberano, como personagem principal, e você verá como a sua fé pode crescer. Como a sua confiança em Deus pode crescer. Tira um pouco o foco de você, porque você não é o centro de Deus. Eu não sou o centro de Deus. O centro de Deus é a sua própria glória. E Ele está nos transformando a sua própria glória, na sua imagem. Por fim, a última aplicação agora é uma pergunta. De que lado você está? Tem uma música antiga, que o refrão dela é, de que lado você está? Olhe para as duas reações aqui. De que lado você está? Qual desses dois grupos aqui mais representam você? Só há duas reações à pregação do Evangelho. Ou nos submetemos em amor, ou rejeitamos e fechamos ainda mais o nosso coração. Eu sei que a reação daqueles que rejeitaram a mensagem do Evangelho nesse texto aqui foi violenta. Naquele tempo as coisas eram um pouquinho mais, o buraco era um pouquinho mais embaixo. O povo era acostumado com guerra, desde sempre. Então é normal que as reações fossem violentas. Mas há outras maneiras de rejeitar a mensagem do Evangelho, que podem não ser nada violentas, mas que levam ao mesmo julgamento. Talvez você que esteja aqui hoje, tenha rejeitado a pregação do Evangelho já há algum tempo. Ainda que não exteriormente, ainda que vindo aqui todo domingo, você tem dado desculpas.
Você tem postergado? Talvez você seja batizado, membro, mas no coração a mensagem do Evangelho ainda não foi recebida. Talvez você tenha confiado demais nas suas obras, achando que no último dia, só o fato de você não ter feito algumas coisas escandalosas já está bom. Ou o fato de você ter sido um dizimista fiel, um membro de igreja, fiel à sua esposa ou fiel ao seu marido, isso já vai resolver todos os problemas. Não vai. Não vai. A única coisa que vai nos fazer ser aceitos nos novos céus e na nova terra, no último dia, diante do trono do julgamento de Deus, vai ser nós sermos sido lavados pelo sangue de Jesus. Então, se você está do lado de lá, se você tem rejeitado a mensagem, talvez ninguém ao seu redor saiba, mas você sabe, chegou a hora, lembre-se, há consequências para aqueles que rejeitam, mas talvez você tenha chegado à conclusão que você é um crente, que você já recebeu a mensagem, já se submeteu ao Senhor, mas o chamado a confiar em Jesus continua o mesmo. Paulo e Barnabé, no versículo 43, aqueles que foram até eles convertidos, Paulo e Barnabé os persuadiam a continuar confiando na graça de Deus. Os persuadiam a continuar confiando na graça de Deus. E se eles persuadiram eles a continuarem confiando, é porque a nossa confiança pode diminuir. E talvez você é um crente, mas a sua confiança em Jesus está lá embaixo. Você começou a confiar de novo nos seus próprios esforços. E há 2 sintomas quando o nosso coração não confia em Jesus. O primeiro, ou ficamos orgulhosos, sabe aquela pessoa orgulhosa, que às vezes somos nós, que olhamos para os outros com desdém, porque eu sou assim, porque eu consegui, porque eu sou mais santo, porque eu casei certo. Isso é um sinal de um coração que não confia mais na graça. Mas por um outro lado, um sintoma de um coração que não confia na graça também é o desespero, ansiedade, medo, porque nós nunca conseguimos ser perfeitos, e aí você se vê cada vez mais desesperado, porque você não consegue ser quem Deus quer que você seja. Então, de que lado você está? No final, seja você alguém que ainda precisa crer em Jesus, ou alguém que já creu, nós precisamos da mesma coisa: confiar nele, clamar a ele. O clamor vai ser diferente. Uns vão clamar: Senhor, eu preciso de salvação. Outros vão clamar: Senhor, eu preciso confiar mais em ti. Mas o remédio é o mesmo: ir até o Senhor Jesus, porque Ele está vivo, Ele ressuscitou e Ele reina eternamente. Essa é a mensagem desse texto. Vamos clamar a Ele?